Boa noite, Vera, tudo bem? Deixa eu colocar já aqui no canal do Tudo YouTube aqui também. bem, Mary? Ai, ai, muito cansada, Bastante, né? Já mas entramos, satisfeita. isso que importa, né? Já entramos, já estamos ao vivo, Ó, pronto. Já dá para me saber aqui, deixar aqui pertinho. Deixa eu deixar no chat. Pronto. Então, bora lá. Vamos iniciar mais uma live. A live de hoje é referente a suicídio, a falar também dos sintomas que a gente tem no meio desse caminho do suicídio, né? Ansiedade, depressão, síndrome de pânico. E hoje a gente começa com o meu testemunho, né? É um testemunho para lá de surpreendente para algumas pessoas, porque, pelo menos até para minha família, muitos não sabem que eu cheguei nesse nível. Então vai ser um susto para quem é da minha família assistir e ver o estado que eu cheguei, né? O nível que eu cheguei. mas muito importante também, para incentivar outras pessoas a não terem vergonha, a falarem de si, porque a gente acaba guardando muita coisa. As pessoas que sentem, guardam. E um dos motivos pelos quais as pessoas que sentem guardam é que nós, os que estamos próximos, às vezes não entendemos muito do assunto e acabamos que criticando as pessoas que estão sentindo. Então elas têm que sofrer como que calada e ainda se culparem por estarem sentindo determinadas coisas, infelizmente. É, exatamente. E, então, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem vai assistir em outros períodos, bom dia ou boa tarde. Né? Estou aqui com a Vera. É limão limonada, Vera? É isso, né? É, É o canal. Então, vou pedir para que vocês sigam ela no canal dela. Tem muitos vídeos bacanas. Depois ela vai poder falar um pouquinho do canal dela para que vocês possam curtir e compartilhar os vídeos dela, que tenho certeza que vai ajudar muita gente. Inclusive, no canal da Vera, tem um depoimento, o meu depoimento, né, Vera? Quem quiser assistir, tá lá no canal da Vera. Vamos lá. Então, hoje eu vou iniciar falando um pouco sobre o meu testemunho, né? De como eu cheguei a cogitar, a pensar no suicídio. Enfim, começou, na verdade, não é que começou, a gente entende depois que tudo passa, né? Que tudo começa na infância. Mas no momento no qual eu me encontrava deprimida, para mim eram as coisas que estavam acontecendo naquele momento, naquele mês, naquele ano, as coisas que estavam acontecendo comigo na minha cabeça, com o país, tudo era uma somatória de informações que foram só entrando, 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 e eu não conseguia mais eliminar isso de mim. Mas vamos lá. Desde pequenininha, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre tive muita dificuldade em me relacionar com a minha mãe. Muita dificuldade. Para quem me conhece sabe que eu venho de um casal de pais humildes, simples. Meu pai era pintor e minha mãe ela já trabalhou como empregada doméstica, faxineira, babá, copeira, feirante. Minha mãe trabalhava demais. Era porque ambos já faleceram, infelizmente. Meu pai faleceu tem 5 anos e minha mãe faleceu no ano passado. E daí que chega o extremo de pensar em suicídio, né? Então, desde pequenininha, eu nunca consegui entender por que a minha relação com a minha mãe era diferente do que era com os outros irmãos, né? Tudo que eu sabia era que a gente tinha uma vida muito difícil e sabia que a minha gestação foi uma gestação complicada, porque minha mãe tinha passado muita fome durante a gestação. Eu nasci pele e osso. A minha irmã fala que demorou muito para que a minha pele começasse a ficar esticadinha. E minha mãe não conseguiu me amamentar, mas eu acho que, claro, isso poderia ter contribuído, porque na mente da criança, a gente não tem maturidade para entender que a mãe não tem o leite, a mãe tem que trabalhar para poder dar o sustento, né? Na mente da criança, naquele momento, provavelmente eu pensei, poxa, ela não me ama, né? Porque me tirou daquele quentinho que estava dentro da barriga dela,
Nasci, cadê ela? E eu lembro que durante muito tempo eu tinha minha irmã como minha mãe. Mensagens de aniversário, cartinhas que faz quando é criança, eu sempre chamava minha irmã como mãe. Ah, minha mãe, você é minha mãe. Eu falava essas coisas. E aí fui crescendo e fui tentando buscar entender o porquê. Por que a minha relação com a minha mãe era diferente? E nisso eu passei por várias religiões. Eu fui para a católica, para a assembleia, congregação, unidas, batista, universal. Minha mãe era testemunha de Jeová. Fui para o kardecismo, fiz 5 anos de curso no kardecismo, tentando buscar entender o que estava acontecendo comigo, com a minha relação com a minha mãe. E isso, ninguém respondia, ninguém conseguia me dar um alívio com relação a isso, né? E aí as coisas foram se complicando cada vez mais. Então, assim, a falta de emprego, eu sempre trabalhei como telemarketing. Então, você trabalhar numa empresa de telemarketing, para quando você tem uma cabeça que não está muito boa, é a pior coisa a se fazer. Porque você ouve xingo de pessoas que estão ligando, que não é para você, é para a empresa, mas naquele momento da sua dor, você não consegue separar. É da empresa e esse é da dor da Marielle. Não consegue, é difícil. Então, todos os xingamentos eu tomava para mim. E tudo que eu tentava fazer não dava certo. Começava as coisas, não conseguia terminar. Sempre era dessa maneira. E aí eu comecei a ver que todas as pessoas que estavam em volta foram progredindo. Amigas, familiares, vizinhos. Você vê que as pessoas vão crescendo, vão evoluindo, vão dando certas coisas. E para mim, parecia tudo com muita dificuldade. Tinha que lutar muito e quando você conseguia, não era aquilo que você imaginava e as coisas voltavam ao zero de novo. Só que eu sempre tive muita facilidade e isso é um dom que eu tenho, agradeço muito a Deus por isso, que é o dom de ouvir as pessoas. Sempre tive esse dom de ouvir pessoas, sempre. Então, as pessoas chegavam até mim, se abriam com muita facilidade. Ah, meu marido, meu namorado, meu vizinho, meu crush. E eu escutava. Só que naquele momento, durante muitos anos, eu não tinha a técnica que eu tenho hoje. Essa é a terapeuta, essa é a Mary pessoal, que não vai levar para minha casa, para minha vida pessoal, os problemas que não pertencem a mim. Não. Então, já não bastavam os meus problemas particulares, eu também abraçava os dos outros, porque eu ficava tentando me colocar no lugar do outro. E muitas vezes isso acontece. Quando a gente está na dor, a gente tem essa mania de querer se colocar no lugar do outro, porque a gente pensa assim, eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ele está passando. Só que você não consegue tirar você da dor e você acha que você é capaz de tirar o outro da dor. Então você fica lutando, porque dá a impressão que se eu tirar outra pessoa da dor, ufa, vai aliviar para mim um pouquinho. E não era assim. Chegou um dia que eu nunca mais vou esquecer, que tive uma amiga que ela se separou. Nem lembro se eu cheguei a conversar com você sobre isso, Vera. Ela se separou, ela me ligou. Vamos ver agora. Por favor, fala com meu ex-marido para que ele possa me deixar em paz, porque eu não estou querendo mais continuar e ele continua enchendo o saco e tal. Eu falei, ok. Você acredita? E eu passei a conversar com o ex-marido dessa moça, onde eu não tinha intimidade. Olha a quantidade de problemas que eu pegava e trazia para mim. O que eu tinha a ver com essa história? E eu caía lá e eu ficava. E eu achava que eu tinha que ajudar. E isso não foi só uma vez, foi várias vezes que isso acontecia. Sem contar das inúmeras pessoas que a gente ajuda, que a gente fala, poxa, eu amo tanto que eu quero ajudar. E às vezes a pessoa nem pediu sua ajuda, mas você está vendo que a pessoa está passando por dificuldade ou por algum tipo de problema, acaba ajudando, a pessoa não te agradece, não é grata por aquilo que você fez, e quando a gente está na dor, a gente espera esse acalento, e aí vai ficando cada vez pior. Então você soma problema com a mãe, serviço que não dá certo, amigos que vêm traz o problema e você abraça, né? Vai somando, soma uma coisa com a outra, corpo,
tem um ditado, né? Mente sã e corpo são. Gente, não adianta só a gente trabalhar a questão da mente. Se o corpo também está doente, ele vai pedir socorro no meio de tudo isso que está acontecendo. E por muitas vezes eu passei por isso. E eu nem sabia o que eu estava sentindo. Dentro do meu relacionamento, do meu casamento, foi muito difícil durante muito tempo para o meu esposo. Por quê? Porque ele falava assim, eu acho que você é bipolar. Como pode a pessoa estar bem do nada, tá triste? Ou, de repente, eu mudo também do triste para do nada eu fico bem. E quando era triste, não era triste passageiro, é um triste que passava dias. E eu não conseguia falar para ele, é isso, é aquilo outro. Eu não tinha entendimento do que estava acontecendo comigo. Eu não sabia de onde vinha aquilo que eu estava sentindo. E nem tinha um nome para falar que aquele sentimento era tristeza, era mágoa, não tinha como rotular esse sentimento. E assim foi continuando. Foi indo, e cada vez foi piorando. Foi cada vez ficando mais difícil de controlar. Comecei a passar pelos nossos famosos psicólogos, né? Não bastou um, foi 8 psicólogos. E a primeira que eu passei foi uma terapia em família, foi eu, meu esposo, meu filho, minha filha já acabada de nascer praticamente, ela é maravilhosa, só que é caro, e era particular, não era pelo convênio, então pra gente, ou a gente pagava a psicóloga, ou fazia outras coisas que a gente tinha necessidade de fazer naquele momento. Então, deixou de passar com essa psicóloga, e dessa daí foram mais 8 psicólogos. E eu lembro que o meu último psicólogo no qual eu passei, ele dormiu na sessão. Você imagina, você tá com dor, você querer desabafar, você pedir ajuda para um profissional e ele dormir enquanto você tá falando. A minha dor era a dor de abandono, de rejeição, de humilhação, tinha a dor de se sentir enganada, de se sentir traída. Eu tava com todas essas dores. E você chegar e ver um psicólogo que está sendo pago para te atender e ele faz a mesma coisa que outras pessoas fizeram e te machucou, você fala, poxa, até o psicólogo está fazendo isso. E aqui eu deixo um pedido bem carinhoso para quem estiver assistindo, que pudesse compartilhar essa live, no sentido de que chegue a mais profissionais, para que eles possam entender que, às vezes, a pessoa demora muito para passar numa consulta. E quando ela vai passar na consulta, ela tem só aquele 15 minutos, 20 minutos para falar com o médico, e se é um psicólogo que seja, que é 45 minutos, para que esses profissionais coloquem a mão no coração e atendam essas pessoas que estão em busca, né? Porque por muitas vezes nem a pessoa sabe o que ela tem. E trata com empatia, trata com compaixão com o outro. Porque, poxa, por quantas vezes eu tentei buscar um profissional e cada vez era pior, foi ficando cada vez pior para mim. Tinha psicólogo que eu passava e acabava que o psicólogo, ele era meu paciente, era o meu cliente. Virava a situação e eu ficava assim, parada, ouvindo o psicólogo falar da vida dele. Você imagina? Já era tua vocação saindo pelos poros e tu não tinha nem atinado a situação. Nem. E aí eu entrei na faculdade de psicologia, fiz 2 anos, não continuei a faculdade de psicologia, porque posso depois fazer uma live sobre isso, mas eu não achei que seria um curso que iria me agregar para as coisas que eu quero fazer, e hoje eu faço um pouco delas. Para quem tem faculdade de psicologia, não pode trabalhar com reiki, não pode trabalhar com outros tipos de terapias complementares, né? São bem pequenininhos. Acho que a acupuntura pode trabalhar com psicólogo, pode trabalhar com acupuntura. Eu não lembro mais quais eram, mas dentro desses cursos que eu já tinha, eu não poderia trabalhar, ou eu trabalharia como reikiana, ou eu trabalharia como psicóloga. E eu jamais eu ia deixar o reiki de lado, porque o reiki ele traz um benefício tão, tão gostoso para a alma, acalenta, sabe? Cura. E com isso eu resolvi desistir da faculdade de psicologia, adentrei no nosso curso de terapia, porque eu entendi que para ser terapeuta não precisa ser psicólogo,
e o terapeuta me dá essa abertura para que eu possa trabalhar com outras coisas. E eu sempre tive isso comigo. Antes eu pensava assim, eu quero tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada, mas eu estava errada também. Ao longo do nosso conhecimento que eu fui buscando, eu percebi que eu não tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratada, porque eu estou falando de mim o tempo todo. E cada um é de um jeito. Eu tenho que tratar como ele quer ser tratado, não como eu gostaria de ser tratado. É ele, é ela. E aí eu comecei a pensar, como eu gostaria de ser tratada se eu fosse numa terapia? E como seria uma boa terapeuta para tratar de outros clientes, né? Mas aí, voltando, eu comecei a cada vez ficar mais angustiada, mais deprimida. Veio essa pandemia, a gente foi se fechando, foi colocando todas as dores dentro de uma caixinha, até que um belo dia meu filho resolveu sair de casa e morar na casa do pai dele. Depois de 17 anos morando comigo, ele resolveu sair de casa e ir para a casa do pai dele. Foi num domingo, e aí eu resolvi ir na casa da minha mãe para conversar com ela pessoalmente, porque minha mãe ficou muito chateada com essa atitude dele. E aí eu fui pessoalmente falar o que estava acontecendo, porque tem coisas que não se fala por telefone. E antes de entrar nessa parte, eu já estava começando a me dar bem com a minha mãe. Eu já tinha feito algumas constelações familiares, não sei se todo mundo conhece. Eu fui começando a entender qual era a dinâmica da minha família, o que estava acontecendo entre eu e minha mãe. E eu estava já num clima muito melhor com ela. E eu sei que muitas pessoas que talvez vão me assistir e me conheçam intimamente, nunca vai imaginar isso, que eu não me dava bem com a minha mãe. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre sorri, sempre fazendo piada. Nunca que alguém chegasse perto de mim eu estava triste, ou estava chorando, eu estava infeliz. Sempre rindo, sempre dando risada, sempre fazendo piada. Qualquer festa que eu ia, eu entrava. Não sei se todo mundo já assistiu o Vai Que Cola. Tem a personagem que chama Terezinha. Era o meu apelido de Terezinha, porque eu era aquela pessoa que chegava gritando, dando risada. Tudo bem? Eu era bem assim. Então, nunca que ninguém ia imaginar que eu estivesse passando por uma depressão, nunca que ninguém pudesse imaginar que eu tinha minhas crises de ansiedade. E aí, eu fui conversar com a minha mãe. Minha mãe já tinha passado por algumas síndromes de pânico, tudo, então eu falei, vou lá conversar pessoalmente para que ela fique tranquila, porque tá tudo bem. Ele simplesmente só quis ir morar com o pai. Ele tem esse direito e tá tudo bem. E aí fui conversar com a minha mãe. Foi a minha última conversa com ela, porque a nossa conversa foi na terça. Ela, assim que eu cheguei em casa, no mesmo dia, ela disse que estava com febre depois. Na quarta, ela fez exames. Na sexta-feira santa, descobriu que ela estava com Covid. No domingo, eu levei ela para o hospital e eu nunca mais vi minha mãe. E essa questão do Covid, essa questão da pandemia, mexeu muito comigo. Eu já estava muito tensa, já estava muito cheia de coisas na minha cabeça que precisava ser eliminada. Mas a pandemia, junto com essa perda da minha mãe, ela acarretou muita coisa. Ela acarretou na questão de que famoso pode receber visita no hospital e minha mãe, que era pobre, não podia. Famosos podiam ficar com visita dentro da aula onde a pessoa estava lá internada com Covid, e minha mãe não podia receber um áudio de uma música que ela gostava de ouvir para ver se animava ela. A gente tinha um boletim diário de 15 minutos, nem isso, era uma vez só no dia, então não vivia, porque você vai tocar o celular, você pensa, é o hospital ligando, avisando. Você vai dormir, você fica preocupada se o celular está com volume, se não está. Era difícil de lidar nessa parte. Até que veio a notícia que minha mãe faleceu. E aí começou muita coisa a cair por terra, né? Assim, foi começando a cair bastante fichas, bastante informações que antes eu não tinha. Começou a vir segredos de família que eu não sabia e começou a aparecer. E aí eu fui entrando dentro de uma caixinha. A gente fala casulo, né? Fui entrando dentro do casulo e cada vez foi ficando pior.
tive síndrome de pânico. Como que foi minha síndrome de pânico? Eu tremia o corpo inteiro, eu fiquei com a boca amarga, eu senti que minha língua começou a querer enrolar, o meu coração disparou, eu fiquei com as mãos geladas, eu não tinha controle, era como se fosse um frio interno, você não tem controle, o corpo ele treme. E eu lembro que o meu esposo, ele achou que eu estava com frio, e até ele entender que eu estava passando mal, porque eu não conseguia falar o que eu estava sentindo, e ele também é reikiano, ele foi e fez um reiki para mim, e foi quando eu comecei a ficar, sabe, mais controlada. Crises de ansiedade? Demais, várias. Você tá andando, de repente, o coração ele acelera, a mão gelada, falta de concentração, falta de foco, a memória péssima, uma hora você não sabe o que você está fazendo. Se eu colocasse alguma comida no fogo e de repente, esqueci tal coisa, pode esquecer que a comida ia queimar, porque eu não lembrava nem que eu tinha colocado a comida no fogo. Aquela vontade de você querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não fazia nada, e tudo fazia pela metade. E aí juntou a decisão de querer sair da faculdade, porque eu ainda estava na faculdade quando a minha mãe faleceu, juntou a perda da minha mãe, juntou as coisas que tinha dentro da minha cabeça, juntou esse psicólogo que dormiu, foi logo depois que minha mãe faleceu que eu passei com esse psicólogo que ele dormiu na sessão, e aí eu resolvi dar um basta. Eu falei, quer saber? Não quero mais ficar aqui, não quero mais continuar. Por mais que eu tenha o conhecimento do kardecismo, que fala que existe a vida após a morte, e o que acontece com uma pessoa que pratica o suicídio, eu não estava nem aí. Eu não estava pensando, eu sabia, tinha total certeza que o que eu ia fazer era para acabar com a minha dor, porque não é que eu queria morrer, porque eu queria morrer, eu queria acabar com a minha vida. Não era. Eu sabia que eu queria acabar com a minha dor. E mesmo eu com conhecimento do kardecismo, que a minha dor ela não ia acabar, ela ia continuar, ela ia até piorar, né, pelo meu conhecimento. Mas eu não queria estar vivendo essa dor aqui. Por quê? Porque as pessoas não conseguem lidar com pessoas que têm esse problema. Sabe? É difícil. Se é difícil para quem está passando, é muito mais difícil para quem está por perto. Porque não sabe como lidar. Às vezes nem ela sabe o que você tem. Se eu não sabia o que eu tinha, quem estava ao meu redor muito menos. E tudo começa a agregar, sabe? Até que um dia eu entrei no UOL, e lá estava escrito assim: 7 ervas venenosas que matam com eficácia e não são detectáveis. Então você para pensar, uma pessoa que está com dor, que está sofrendo, que está com o psicológico abalado, a mídia vai lá e ajuda e fala assim, aqui ó, o que você quer. Até a mídia, ela contribui para que você faça. E os amigos, eu vou deixar uma dica para quem, eu vou falar assim, não vou falar para quem conhece alguém que esteja com depressão, porque assim como eu sorria o tempo todo, então as pessoas não tinham noção do grau de depressão que eu estava. Se eu for falar com alguém, se eu for conversar com alguém, e eu falar assim, poxa, você não sabe o que está acontecendo isso, e em nenhum momento eu estou pedindo conselho e nem opinião. Às vezes eu quero só desabafar e eu não tenho para quem desabafar. Então, o que acontecia comigo? Eu ia desabafar com alguém, essa pessoa vinha com uma opinião do que ela acha. Ela vinha com um conselho que ela achava que tinha que ser. E eu só queria desabafar. E aí entrava em conflito, porque se eu não estou aberta para ouvir um conselho que é da pessoa, porque eu não pedi o conselho, só vai piorar, porque na minha cabeça eu vou pensar, nem desabafar eu posso. Então, poxa, é um conselho que eu dou. Se alguém for desabafar com você, seja quem for, seja mulher ou homem, seja quem, se tá na dor, se não tá, pergunte antes. Você quer que eu te ouça, que eu te dê um conselho, ou você quer uma opinião para alguma coisa? Por quê? Porque se a pessoa só quer que você ouve, guarde para você o que você acha, que você deixa de achar. Porque isso, o seu conhecimento, às vezes, não vai ajudar em nada. Porque
é o que a pessoa está passando, é o que a pessoa está sentindo com ela. E por muitas vezes eu tentava desabafar, vinha um turbilhão em cima de mim, sabe? Não, porque você está errada, porque é isso. Eu não pedi conselho, eu não pedi opinião. E eu só queria desabafar. Então, nem isso eu podia mais. Então, foi cada vez piorando a situação, porque, poxa, nem falar eu posso. Por muitas vezes eu não queria nem falar para o meu esposo, porque ele já estava passando por tanta coisa estando do meu lado, não queria levar mais isso. E aí você vai se fechando, e cada vez mais entrando no casulo, cada vez mais sentindo aquela dor, as coisas continuam não dando certo. E aí foi indo. Até que um belo dia, eu literalmente tinha cansado, eu falei, chega. Eu cheguei a falar para o meu esposo, eu lembro do quanto ele se assustou. Eu falei, perdi as esperanças com as pessoas. Para mim já chega, eu cansei. Aí ele ficou desesperado, ele falou, nossa, me assustou você falar isso, porque eu não imaginava que você pudesse falar isso, né, dessa maneira. Eu falei, para mim chega, acabou, eu não quero mais, perdi as esperanças. E aí ele ficou preocupado, porque, poxa, uma pessoa falar que perdeu as esperanças com as pessoas e no estado que eu estava. E cada vez foi ficando pior, foi somando sintomas, cheguei a passar no psiquiatra. Aí é incrível, né? Você chega, você fala, doutora, eu não tô dormindo, eu não tô conseguindo dormir, o meu sono é igual telecena, eu fico acordando de hora em hora. E se eu durmo a noite toda, eu acordo muito cansada, parece que eu não dormi nada, parece que o meu corpo não descansou, parece que eu não consigo pensar, o meu pensamento é acelerado. Eu estou pensando nisso, tudo ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo comigo. E aí ele pega, toma esse remédio. Né? É fácil, é só passar um remédio. E aí eu cheguei a tomar esse remédio durante um mês, eu percebi que o remédio começou a me dar um efeito colateral de outras coisas, e eu pensei, poxa, no que vai me adiantar tomar remédio, se a raiz do meu problema ele está continuando, ele vai ficar aumentando a dosagem do remédio, e a raiz continua lá? Eu quero tirar essa dor, eu não quero mais, suporto mais essa dor, não quero ficar mais com isso. E aí um belo dia, conversando com a Vera, depois de chorar muito, depois de sentir muita dor. O corpo ele já começou a ficar debilitado, tudo era motivo para dor. Cheguei a retirar a vesícula, porque a vesícula ela é uma caixinha de emoções que você guarda lá dentro. E quanto mais injustiça que você sente, quanto mais mágoa, tristeza, a sua vesícula ela vai acabando. A minha foi isso que aconteceu e ela acabou. Tive que tirar, de tão inflamada que estava. Exatamente 2 meses depois que minha mãe faleceu. E aí eu tirei a vesícula, o que acontece? Por muitas pessoas, quem tira a vesícula emagrece. Para mim, eu engordei 20 quilos depois que eu tirei a vesícula. Então, aí junta o corpo, junta a cabeça, junta as coisas que acontecem em volta. Você liga uma televisão e só morte, 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 morte. Você vê muita injustiça, porque muitos têm direito a um velório, eu não tive. Minha mãe foi enterrada, que eu não... depois de quase um mês que minha mãe faleceu, eu lembro que eu fui colocar não lembro o que era na pressão, mandioca, fui colocar mandioca na pressão, e aí eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Liguei e falei, meu Deus do céu, minha mãe sai e esquece o celular em casa, mania, ela não leva o celular. E eu reclamando, brigando com ela, com o celular aqui, até eu entender que ela não ia atender mais o telefone. Um mês depois que ela faleceu. Por quê? Porque ela não teve velório. A gente simplesmente chegou, deu nome, Covid, pegou o caixão e já enterrou. Quando eu fui reconhecer o corpo da minha mãe, não tinha como identificar quem era minha mãe. Porque juntou nariz, boca, olho, não tinha como identificar que existia um rosto. Eu só entendi que era minha mãe por conta de uma verruga que estava na cabeça. E mesmo assim, eu pedi para o rapaz abrir o cabelo para que eu pudesse ver. Foi assim que eu identifiquei a minha mãe. E foi assim que eu me despedi dela.
E aí, quando isso aconteceu, depois de tudo isso que eu tô falando, até eu chegar na Vera, tem coisas que vai passando na nossa vida que a gente não cai a ficha no momento, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei até a Vera para pedir para que ela pudesse me ajudar, foi quando começou a cair a ficha que meu filho também não estava em casa. E eu falei, caraca, meu filho saiu de casa, porque nem tinha dado tempo de eu entender o que estava acontecendo referente a isso. Já veio a minha mãe. E aí depois minha irmã pegou Covid, aí tem que entregar a casa que minha mãe morava. E, sim, foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. E muitos dos profissionais, quando eu chegava e falava assim, doutora, é que eu estou passando por isso, 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 isso. Ah, é falecimento, né? Ah, mas você tem que viver o luto, porque tem um tempo do luto. Depois que a gente se tornou terapeuta, falo até por questão da Vera, gente, não é por nada, não querendo gabar, mas a nossa sessão, uma sessão salva vidas. Porque eu passei por uma sessão com a Vera. Ah, mas você é terapeuta, você sabe as ferramentas. Quando você está na dor, você não é capaz de enxergar a sua salvação. Você consegue enxergar a salvação do Isso, outro. isso se assemelha a alguém que é da enfermagem. No meu caso, eu sou técnica de enfermagem e eu nunca vou esquecer o depoimento de uma colega que ela mencionou que ela, como profissional da saúde, tendo todo o conhecimento, quando a mãe dela tinha sido internada, não lembro, faz muito tempo isso, que estava com um problema muito sério, ela teve como que um ataque de pelanca em pleno hospital, fez um barraco dos diabos, sabe? Agiu como uma vileira desvairada, sem conhecimento técnico nenhum, porque ela disse, Vera, neste momento eu não era uma técnica de enfermagem. Eu era a filha, a verdadeira filha da mãe, né? Ela estava lá Sim. como um ser humano, como preocupada com a saúde, com o atendimento, com o que estava sendo feito ou o que estava sendo deixado de fazer. Então, nessas horas que vai para o lado pessoal, o lado profissional, como que, entre aspas, ele fica anulado, né? E aí quando eu estou como terapeuta, não existe a Mary Ellen doente, não existe a Mary Ellen com problemas, existe a terapeuta. É a mesma coisa de vocês irem para a praia e vocês não vão colocar terno, gravata, vestido de gala na praia. Vocês vão colocar biquíni, porque vocês estão na praia. Se vocês forem para um escritório, vocês não vão de biquíni e maiô, porque vocês estão no escritório. A gente veste um personagem, vários personagens durante o dia, e a profissão é uma das personagens, porque cada um que vai para a sua profissão tem que deixar os problemas de fora. E a terapia não é diferente. A gente deixa os nossos de fora para que a gente possa dar o nosso melhor como terapeuta. E muitas vezes a gente é uma pessoa melhor, a gente se torna uma terapeuta melhor, porque o próprio problema que o cliente está trazendo para nós é semelhante com a dor que a gente está tendo. Então a gente acaba enxergando uma dor nossa de acordo com a dor do outro, mas não significa que a gente trata junto, a gente olha para o outro como um único. Então eu não estava me enxergando na minha dor, eu não conseguia achar uma solução. Eu já tinha passado por todos os caminhos, eu já tinha feito vários cursos, reikiana, o nosso curso de terapia, eu já tinha feito 5 anos de kardecismo, feito vários cursos, e nada estava me ajudando. E aí, quando eu cheguei na Vera, eu não falei nada, eu só comentei para a Vera que eu já estava desesperada, precisava muito de uma ajuda, porque eu estava com um monte de coisa na cabeça, e se ela poderia me ajudar. A Vera me atendeu, e com uma sessão que ela fez, foi a sessão que eu chorei demais. Trago a importância de que vocês não precisam ser fortes o tempo inteiro. A minha vida inteira eu fui forte, a minha vida inteira eu vivi numa energia masculina, porque a energia masculina é essa. Você tem que ser forte para poder passar pelas coisas que você passa na vida. E eu não me permiti ser frágil. E é preciso ser frágil quando você está com as suas dores emocionais. É o momento de você ser frágil, é o momento de você chorar e não ter vergonha de colocar isso para fora. Acolher, seja qual for o sentimento, a raiva, a mágoa, a tristeza, a injustiça,
independente de quem seja, porque no meu caso, quando eu cheguei até a Vera, eu estava vivendo um luto ainda da minha mãe, sim, mas era um luto eterno, porque não era só o da minha mãe. Meu pai havia falecido há 5 anos, também estava de luto pelo meu pai. Perdi uma cachorra que faleceu quando eu tinha 15 anos, estava de luto ainda pela minha cachorra. Porque o luto, se você não consegue passar por todas as fases, todas as perdas que você tem durante o caminho, durante os anos que você tem, ele vai ficando eterno. Então, eu não coloquei todos os meus sentimentos para fora quando a minha cachorra faleceu e eles permaneceram dentro de mim. Eu não coloquei para fora quando um amigo faleceu e assim fui só guardando. Eu sou forte, eu consigo, eu chorei ali um pouquinho, mas vamos continuar, a vida tem que continuar. E por muitas vezes as pessoas chegam até a gente e falam, poxa, você tem que ser forte. E você acredita nisso e você continua sendo forte, porque os outros estão falando que você tem que ser. E você tem que ser porque tem gente mais novo do que você e tem outras coisas. Sempre tem alguma coisa que você vai ter que ser forte. E não, gente, não. Para a questão de emocional, você precisa ser frágil também. Nem todo tempo você precisa ser forte. E aí, quando eu cheguei na Vera para falar com a Vera, a gente teve nessa primeira sessão, eu lembro que eu chorei demais. Muito, muito, muito mesmo. Terminou a sessão, eu dormi pela primeira vez depois de muito tempo. E olha que a terapia foi recente, né? Né, Vera? Não foi ano passado, foi agora. Tem poucos meses, né? E eu dormi a noite toda. Acordei com a mensagem da Vera perguntando se eu tinha tido algum tipo de catarse, porque ao vocês colocarem as emoções para fora, o corpo ele se manifesta. E aí fui para a segunda sessão. Foi aí que eu cheguei a falar para a Vera. Falei, Vera, eu vou falar uma coisa para você. Ela nem imaginava. E aí eu disse, eu falei, olha, quando eu fui conversar com você naquela sessão anterior, eu pensei, a minha última esperança vai ser com ela. Se ela não resolver, não eliminar 10% que seja dessa dor que eu estou sentindo, eu não ia mais continuar. Não aqui na Terra. Eu já estava cansada. Eu não queria mais saber de ninguém. Eu já pensei, meu filho já está com o pai dele. A minha filha tá. O pai dela é maravilhoso, é um ótimo pai. É bem estruturado e ele vai cuidar dela. Acabou. Minha mãe já morreu, meu pai já morreu. Meus irmãos é tudo grandão, cada um com a sua família. Para quê? Eu vou continuar. Eu não tinha motivos. Emprego não tinha. Embora eu tenha a profissão de terapeuta, que não é fácil, não vai achar vocês que a gente termina a graduação, o curso de terapia, e já está com um monte de cliente batendo na porta. Quero atender. Não é. Aí eu tenho que aprender a lidar com mídias, coisas que eu não gosto, que eu não faço, e eu tenho que aprender a lidar. Então, assim, foi quando eu cheguei para a Vera e falei, Vera, naquela sessão anterior, eu pensei, se você não ajudasse, não conseguisse me ajudar, era a minha última esperança. E aí a Vera se assustou, porque eu acabei jogando um peso em cima dela, né, Vera? Tonelada. Uma tonelada. Mas aí daí eu tiro, como cliente da Vera, eu falo que durante muito tempo eu passei por vários profissionais e eles rotulam, né? Isso é referente ao luto da sua mãe. Isso é referente ao luto do seu pai. Isso é referente a tal coisa. Não, gente. A Vera não chegou nem na primeira sessão, a gente não trabalhou o luto da minha mãe. Na primeira sessão, a gente trabalhou os 5 primeiros anos de idade. E olha, ela salvou minha vida trabalhando os 5 primeiros anos de idade. Tinha a ver com o luto da minha mãe e com meu pai? Não tinha. Então, como que o profissional pode chegar e falar como se fosse uma fada, né? Um vidente? É isso. A morte do meu pai e a morte da minha mãe é uma cereja do bolo do que faltava para que eu pudesse me aprofundar ainda mais. Então, qual é a minha dica para você que está passando por essas turbulências, para você que está passando por essas dificuldades, achando que não tem esperança, que a vida acabou?
enquanto você não se responsabilizar pela sua dor, ou seja, você aceitar a sua dor, você acolher ela, ser frágil por ela. Não tem que ser forte, você ser frágil, que é o que eu fiz. Eu fui frágil, eu cheguei ao ponto de pedir para a Vera me atender, de tão frágil que eu estava, e eu deixei vir os sentimentos para fora. Trabalhe isso, porque quando a gente está dentro desse casulo, nessa depressão, com essa ansiedade, com todos esses problemas, é porque tem algo a aprender. E se a gente não aprende, enquanto não aprende, eles vão ficar continuando na nossa vida. A dor, ela vai permanecer. E no momento que você se torna frágil, é quando você aceita aquela dor e você consegue enxergar o que tem por detrás. Eu vou falar uma coisa que a Vera, como terapeuta, depois ela pode confirmar. Você só sai da dor quando você enxerga nela o amor. Enquanto você não entender que existe amor dentro da sua dor, você não vai sair dela. Não consegue sair. Mas é preciso eu ter chorado, é preciso eu ter tido muita raiva, eu ter aceitado que eu tivesse raiva, porque dentro da cultura você não pode ter raiva da mãe, não pode ter raiva do pai, porque eles te deram a vida por causa disso ou por causa daquilo, e você guarda isso. Não, eu tive raiva do meu pai sim, eu tive raiva da minha mãe sim, eu fiquei num estado que eu lembro que dentro do carro com meu esposo voltando de um lugar, o meu esposo falou, calma, você não pode ficar assim. Eu falei, eu quero que ele se lasque. Vivos eles já acabaram com a minha vida, agora morto não vai acabar não. E eu comecei a gritar, eu tive um surto dentro do carro. E aí eu entendi que eu precisava colocar aquilo para fora, eu precisava colocar aquela raiva que eu estava sentindo para fora, eu não tinha que ter guardado há tanto tempo. Eu não tinha que ter acolhido tanto tempo aquela raiva, eu tinha que ter colocado para fora. E a Vera me trouxe isso, me trouxe esse sentimento, conseguiu fazer com que eu colocasse para fora. E eu lembro que depois que eu cheguei dessa crise que eu tive, já cheguei e já fui para a sessão com a Vera, e aí tudo aconteceu, né? Bom, gente, é isso. Continuem, seguem a vida. Vocês não estão sozinhos, não precisa fazer isso sozinho. Eu sei que parece clichê da gente estar falando como profissional, venha com nós, que a gente vai te ajudar. Não é isso. Procure um profissional, porque às vezes as pessoas que estão em nossa volta não conseguem ajudar. Eu, como hoje terapeuta, e eu era uma terapeuta que ia ter um suicídio, eu sei do que eu estou falando, eu consigo entender o que vocês estão passando, eu não consigo sentir o que vocês estão sentindo, porque o sentimento ele é seu, ele é único, ele te pertence. Mas eu consigo te ajudar. Eu tenho esse poder em poder te auxiliar, a Vera pode ajudar vocês também a sair desse casulo. E existe vida depois disso, gente, existe vida. Graças a Deus, hoje eu estou aqui para poder contar essa história, compartilhar essa história com vocês e mostrar o quanto bem eu estou. Quem me conhece sabe como eu não sou muito de me maquiar, eu já acordo querendo me maquiar, cabelos tento arrumar, estou indo para fazer academia, eu tô vivendo de uma maneira tão diferente, eu deixei tantos meus personagens de fora, e eu já estou vendo o quanto é simples e o quanto é leve ser eu. Não ter que ser quem os outros querem que eu seja. Não ter que fazer coisas para agradar ninguém. Porque quem ama vai amar do jeito que a gente é. E por muitas vezes a pessoa que está querendo praticar um suicídio é porque ela deixou de ser ela para ser quem os outros queriam que ela fosse. Então, busquem ajuda. Eu deixei como a imagem da nossa live CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. 188, é gratuito. Você pode entrar em contato e desabafar se você não tem para quem desabafar. Eles são prontamente capacitados em te atender, em te ouvir. São centenas de ligações, não tem só telefone, tem chat, tem e-mail. No próprio site da CVV vocês podem encontrar mais informações. Eu vou deixar no link aqui embaixo para quem precisar. E é isso, conte com a gente. Espero que meu testemunho sirva de lição para muitos que pensam em desistir da vida, que pensam que os seus sintomas
vai ser curados com um simples remédio, que não tem mais outra solução que não seja o suicídio. Existe sim. Mas vocês têm que querer para que a gente possa ajudar vocês, né? Agora eu vou deixar a Vera comentar como que foi para ela atender uma pessoa que chegou assim tão debilitada, né, Vera? Primeiro foi um susto. Primeiro foi um prazer, normal, né? Afinal de contas, uma colega me procurar é muito interessante. Depois foi um susto, né? Porque na segunda terapia tu disse que a tua ideia era suicida. Eu digo, Jesus, que responsabilidade é essa? Que bom que tu não me falou isso na primeira. Porque é um tanto muito assustador, porque cada vida é muito preciosa. E assim, como eu já falei no depoimento do vídeo, e eu sempre falo para os clientes, o sucesso de uma terapia não depende só de um bom profissional, depende da entrega de cada cliente. E algo muito difícil que eu sempre menciono e que eu sou um tanto repetitiva a Mary, ela se colocou no lugar de cliente, porque a Mary, ela tem muito mais conhecimento relacionado à terapia do que eu, e ela não ficou questionando os métodos em que eu usei com ela não ficou, digamos que ali bloqueada, tentando que eu fizesse a terapia do jeito dela. Ela confiou, ela se entregou, fiz textos para ela, né? Durante a terapia, eu fui escrevendo textos que era para ela repetir esses textos durante a terapia, e ela, digamos que, como diz a malandragem, entrou na minha, ela mergulhou, ela entrou de cabeça. E até ela achou que eu tinha feito esses textos antes da nossa sessão de terapia, mas não, né? Enquanto eu escutava as lamúrias, porque realmente eram grandes, os sentimentos eram muito intensos e profundos, eu fui escrevendo um texto. Lembra disso, Mary? Lembro. E o bacana é que, assim, eu fui falando o texto, como um texto comum, gente. Os cachorros lá, tem os gatos miam, e eu fui repetindo tudo que ela foi falando. Bastou uma palavra que ativou o gatilho do que eu estava sentindo, porque quando eu cheguei na Vera, a Vera perguntou, o que você tem? Eu falei, não sei. Eu não cheguei nela falando que eu estava com depressão, que eu estava com síndrome de pânico, com ansiedade, com isso, com aquilo outro. Não, eu cheguei na Vera falando, eu não sei. Eu estou sentindo tanta coisa que eu não sei falar o que eu estou sentindo. Imagina para um profissional ajudar alguém que não sabe nem o que está acontecendo com ela. E aí bastou uma palavra desse texto para que eu ativasse o meu gatilho e eu fosse entender. E eu não vou esquecer essa palavra, que era eu mereço. E aí eu comecei a entender que eu merecia. Eu merecia viver, eu merecia ser feliz, eu merecia ser respeitada, eu merecia um emprego digno, eu merecia clientes, eu merecia me tornar terapeuta, eu merecia, sabe? Estava tão cravado dentro de mim que eu não merecia as coisas, porque fazia parte da dor que eu tinha desde a infância, que tudo foi se assimilando, tudo foi generalizando de que eu não merecia. Todo mundo merecia, menos eu. E aí, por conta disso, eu fui cada vez ficando pior. E quando eu li essa palavra merecia, eu mereço, aí eu não conseguia ler. Lembra, Vera? Eu travei, eu não conseguia repetir a palavra, e aí chegou na minha dor. Aí as coisas começaram a fluir através de um texto. Também interessante a gente mencionar que, claro, nossos sentimentos são muitos e são individuais, mas dois sentimentos que a gente nota que leva muito à depressão e à tendência suicida é o sentimento de rejeição e abandono em acúmulo. E são sentimentos que às vezes a gente nem sabe que tem, mas eu diria que eles são dois vilões que desencadeiam mais um monte de sentimento negativo e que faz com que a gente tenha a ideia de que não tem mais saída para nada, né? Uhum. E
há um episódio que aconteceu há anos atrás, quando eu não era terapeuta ainda, que eu dou como exemplo em relação à ideia suicida. Eu trabalhava num posto de saúde como técnica de enfermagem num município distante. E aí, um senhor muito querido na região, ele cometeu suicídio. E aí, alguém que chegou no posto de saúde perguntou para outra pessoa que estava lá: tu vai no velório do seu fulano? Ah, eu não, ele cometeu suicídio, de uma maneira assim, super depreciativa em relação ao que tinha acontecido. E desde então eu formulei uma frase, que é uma das minhas centenas de frases repetitivas, o pensamento que me ocorreu naquele momento foi: ninguém acorda pela manhã e pensa, nossa, o que eu vou fazer hoje da minha vida? Será que eu vou na pizzaria? Será que eu vou cometer suicídio? Então, não é uma opção, gente. É um desespero que leva alguém a se sente tão sem saída, nada que vem à mente da pessoa, a pessoa acha que vai ser uma saída ou que vai melhorar. E basta, às vezes, apenas Então, uma oportunidade de você estar perto de um veneno, de você ler na mídia que existe uma planta que é venenosa e que não é detectável, porque, embora eu quisesse fazer isso com a minha vida, tenho pessoas dentro do meu círculo, né, do meu coração, que eu não queria que soubesse que eu tivesse feito isso, porque eu tenho certeza que a dor seria muito maior, né? Então, até nisso, eu cheguei a pensar no outro, pensando no que eu fazer com a minha vida. Então, às vezes, só precisa de oportunidade. e algo interessante também é, claro que, entre aspas, na boa intenção, a gente muitas vezes fala, critica, julga muito. Então, algo que também, digamos que ajuda a levar as pessoas ao suicídio são as nossas palavras. Porque se alguém chegar para nós e ninguém vai chegar e dizer assim, olha, tu nem sabe, Mary, hoje eu me acordei com uma vontade de cometer suicídio assim, olha, tá demais. Não, a pessoa vai começar pelas bordas, falando dos seus sentimentos, de suas tristezas, de suas desilusões, de suas frustrações. Se tu for um bom ouvinte, talvez tu vai chegar ao nível de ouvir essa frase. Só que aí a outra pessoa faz o quê? Já critica ou julga, já dá uma paulada na arrancada. O que tu vai fazer? Tu vai te recolher. Por quê? Tu já tá sofrendo a beça. Tu não aguenta o peso das tuas emoções. Aí vem alguém e carca-lhe o pé no gogó, né? Ninguém quer um peso a mais. Tu já tá pensando em suicídio porque tu não aguenta mais a tua vida. Então, assim, é interessante as pessoas entenderem que criticar ou julgar alguém que está com depressão ou está com a ideia suicida, digamos que tu vai estar dando golpe de misericórdia. Tu vai estar como que jogando a pessoa, quer dizer, a pessoa tá no fundo do poço, tá com a cabecinha lá ainda para fora. Aí tu vai lá e dá aquela carcadinha com o calcanhar. Só o nariz para fora Então, respirando, né? E quem está naquele momento ruim, claro que a nossa tendência, o que não é algo negativo, mas nós que não estamos sentindo naquele momento, é assim, mas tal coisa é tão legal, tu tem isso de tão importante, mas a pessoa já não está vendo mais nada importante, não está vendo mais nada legal. Vera, eu lembro que teve uma pessoa que eu fui falar que eu estava sentindo, que eu estava cansada, eu chorando muito, sabe? A pessoa falou: você tem de tudo, você tá chorando por quê? O que tu vai dizer além disso, né? Sim, não, e o que seria de tudo? Você tem de tudo, o que seria de tudo? Porque, no meu ver, eu moro numa casa alugada, eu estava desempregada quando eu falei para a pessoa, só meu esposo sustentando a casa inteira, a minha filha tendo que fazer fisioterapia porque ela nasceu e por conta dos médicos, tem mais essa, né, que eu não falei. Quando ela nasceu, os médicos eles enrolaram para que fosse feito o parto normal, ao invés da cesárea, ela teve falta de oxigênio no cérebro, né? E acarretou AVC. E aí eu cuidei dela, fiz fisioterapia com. Eu só fui descobrir depois, quando ela tinha 6 meses, eu que descobri que ela não tinha o bracinho dela não movimentava direito.
E aí, depois que eu descobri isso, eu comecei a ir atrás de médico, ficava ortopedista, neuro, e ninguém falava o que ela tinha. E aí, uma pessoa falou que ela tinha tal coisa, eu fui tratando ela até 9 anos, de plexo braquial, que foi o que essa pessoa tinha falado que ela tinha. E com 9 anos, aquela sensação de mãe de que não sei, parece que foi alguma coisa no parto, não é. Sabe quando você vai sentindo? Intuição de mãe. Intuição de mãe. Aí a gente já estava com umas condições melhores. O meu esposo pagou um exame em particular para que eu pudesse fazer para ela. E no exame deu falta de oxigênio, ela teve AVC. Então, assim, imagine 9 anos você passando por um monte de coisa referente à filha, referente à fisioterapia errada, médicos que não atendem direito, assim como psicólogos, existem outros cargos, outros Toda médicos. profissão, infelizmente, Todas. Tem pessoas que amam o que fazem e tem pessoas que trabalham só por dinheiro. Todas. E só de 9, minha filha está com 11, foi 2 anos atrás isso. De 9 até 11 anos que a gente está fazendo a fisioterapia certa. E é muita coisa, gente, é muita coisa. É depressão pós-parto, é muita coisa que foi assimilando, foi muita coisa que foi somando. Não pensem vocês que o que vocês estão vivendo hoje é a dor do que acontece no agora. São coisas que acontecem às vezes. É a ponta do iceberg. Exatamente. Vou deixar a Vera terminar, mas eu lembrei de uma coisa que, não sei, sinto que devo falar. Eu trabalhava numa cervejaria e nessa cervejaria tinha uma moça que ela sempre frequentava, ela era assídua, todo mundo conhecia ela. Se tornou uma amiga querida, é a Roberta, e ela sempre frequentava lá. E é uma cervejaria que sempre eram as mesmas pessoas, então acabou que todo mundo se conhecia. Um belo dia, a Roberta chegou em casa, fez uma batida de coco, sentou com a mãe e com os irmãos, porque ela não morava mais na casa da mãe, ela morava sozinha, fazia 2 meses que ela havia saído da casa da mãe dela. Ela sentou com a mãe e sentou com os irmãos dela e tomando batida de coco. E todo mundo tomando a batida e ela junto tomando a batida de coco. Até que ela começou a passar mal. Ela sentiu que ela estava passando mal, ela foi pro quarto dela, só que ela não conseguiu chegar até o quarto, ela caiu e começou a espumar. Ela colocou veneno dentro do copo dela. Ela fez a batida de coco, passou a batida de coco para todo mundo, e no copo dela ela colocou veneno e tomou. E lembro que eu estava trabalhando, era numa terça-feira, e o comentário que era lá na cervejaria era só esse. Gente, a Roberta, ela tá no hospital, fizeram lavagem, ela acordou, e os médicos falaram que agora só depende dela. E aí, na quarta-feira, ela não resistiu. Para mim é difícil falar, porque eu estava nessa posição desse desespero que ela teve. Então, eu consigo entender a dor que os familiares sentiram, porque eu vi de perto o que eles passaram. E não é fácil. Não é fácil para quem ficou, entender o que aconteceu com aquela menina que era tão sorridente, tão feliz, tão alegre. Por que ela fez isso com a vida dela? Mas será que alguém chegou perto dela e realmente ouviu o que ela tinha para falar? Ou já chegou criticando, já chegou julgando, já chegou querendo dar conselho, querendo dar opinião do que acha e deixa de achar? E a Roberta faleceu, acabou, assim, ficou acho que umas 3 semanas a cervejaria, assim, todo mundo que chegava que não sabia, que ficava sabendo, sabe, você via grupos de pessoas chorando, a família desolada, ela não fez carta, ela não fez nada informando o que aconteceu, porque existem as hipóteses que ela tinha acabado de sair da casa da mãe dela e foi morar sozinha, comprou móveis, estava feliz da vida e foi mandada embora do serviço. E aí a pessoa acha que foi por conta disso. Mas se foi por causa disso, com certeza ela não estava bem emocionalmente, estava empurrando com a barriga. Cereja do bolo. E isso, exatamente, isso, digamos que ela ficar desempregada, por mais que seja muito ruim, tu tá com várias contas e ficar desempregado,
Mas, com certeza, também foi só a ponta do iceberg. Porque, às vezes, a gente vive no limite uma vida inteira. Essa semana eu estava falando com uma amiga minha. A gente vive, não que não seja importante coisas materiais, nós não somos anjos, nós somos seres humanos. Então a gente fica feliz quando compra um carro, quando compra uma roupa, quando compra uma bolsa, um calçado, um telefone que a gente queria. É claro, por que a gente não vai ficar feliz? Nós precisamos disso. Mas a gente investe em tantas coisas, e uma das minhas frases que eu sempre repito é: se nós estivermos debaixo de um pé de goiabeira ou de uma folha de bananeira, nós estivermos bem emocionalmente, está tudo bem. Porque nós podemos ter de tudo, mas se nós estamos desequilibrados emocionalmente, tudo o resto perde a graça. É aquele momento que tu chega numa festa, aquela festa linda, tudo maravilhoso, tu pode estar num vestido de gala maravilhoso, e tu vai te sentar lá e vai pensar: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Que solidão. Rodeada de coisas bonitas, de comida boa, e muitas vezes de pessoas que até gostam de ti, mas como mentalmente, emocionalmente tu tá ruim, tudo aquilo é inútil. Aquilo que é bom, que é prazeroso e que é importante na vida da gente, acaba deixando de ter importância. Exatamente. E o que é importante também se dizer é que, assim, eu falei referente ao meu relacionamento com a minha mãe, e não foi só ela que causou tudo isso, foi uma aglomeração de muitas coisas, né? Mas é importante dizer que naquele momento que eu estava com dor, eu não estava enxergando a dor da minha mãe, eu estava enxergando só a minha. Então eu também julguei, eu também fiz coisas erradas que não deveria ter falado, ter feito, por conta de eu só estar enxergando a minha dor e não enxergar a dor dela. Hoje eu entendo que ela teve uma dor tão forte que a cegou, e que o jeito dela se defender, o jeito dela não deixar que aquilo doesse mais, é ela ser do jeito que ela foi. E que pena. Que pena que tudo passou e a gente não pôde dar continuidade. Depois de ter descoberto tantas coisas, ela estava tanto na dor dela que ela não achava que poderia ter esperança de sair. Então ela guardou para ela. E aí fez com que eu enxergasse somente a minha dor e não enxergasse a dor dela. Então, infelizmente, a gente não teve mais tempo. Até falo, eu comento com a minha irmã, né? Assim, no momento que eu Tu é descobri, uma humana, tá? né? Tu é uma humana, tá? Aí eu falei assim, no momento que eu descobri que eu tinha uma mãe, ela se foi. Mas foi necessário. Porque a gente sabe que tudo tem um tempo na vida, né? Principalmente a vida. A gente veio para viver, para evoluir, e temos a hora de partir. E eu sei que a nossa história, nem de tudo foi ruim. É que eu estou falando sobre o que eu sentia, né? Não vou colocar aqui o que foi que ela sentiu, o que foi que ela passou, porque é dela, cabe a ela. E em respeito a ela, estou dizendo que eu só enxergava a minha dor e não enxergava a dor dela. Então, é importante a você que está passando por alguma dor que você não culpe o outro. Não se vitimize ao ponto de esquecer que você também tem responsabilidade em sua dor. Porque quando você aceita ela, você consegue mudar. Enquanto não aceita, você continua culpando o outro, continua julgando o outro, você continua não entendendo por que o outro faz o que faz ou deixa de fazer, mas não é o outro. O outro, ele está carregando a dor que é dele, e você é a sua. E é isso. E algo pode falar. Não, é isso. É entender a sua e a do outro, respeitar, continuar, saber ouvir, né? Amigos que estão em volta, saibam ouvir, sabe? Sabe dar colo, saiba respirar fundo quando vocês estão ouvindo. Às vezes a pessoa é muito repetitiva, né? Ao reclamar, ouça. Se ela pedir conselho, dá. Se ela pedir sua opinião, ofereça. E siga em frente, né? Depois não adianta, quando a pessoa pratica o suicídio, fazer homenagem no Facebook, como eu vejo. Fulano era tão querido, nossa, como ele era maravilhoso, olha como é isso. Não adianta, já foi.
Pode continuar. E assim, nós todos gostamos muito de finais felizes, mas dá para dizer que houve um final feliz, porque cheguei a me arrepiar agora. Um ciclo foi quebrado, tu encerrou um ciclo, porque a gente aprende, até mesmo em constelação familiar, que assim, os nossos trisavós, bisavós, né, vem passando, os nossos pais, vem passando de uma geração a outra e vem passando uma carga de problema de geração após geração. E que Exatamente. se nós não entramos em equilíbrio emocionalmente, o que acontece? Automaticamente, se a gente não estiver bem emocionalmente, tu até sabe aquilo que tu está imitando o teu pai e a tua mãe e que tu odeia às vezes em ti, mas tu não consegue deixar de fazer igual. Então, quando a gente consegue entender os quês dos porquês, consegue se descobrir quem nós somos, a gente acaba quebrando este ciclo. Então, a próxima geração não vai, digamos que, arcar com essas consequências. Porque, assim, a gente diz, águas passadas não tocam moinho. Depende em qual assunto. Porque se tratando da nossa energia familiar, daquilo que vem passando sistematicamente de geração em geração, uma geração vai descarregando na outra. Então, uma das coisas que mostra isso a gente pode ver que, digamos assim, coisas que marcam, desgraças, famílias que têm não sei quantos suicídios, não sei quantos enforcamentos, famílias que têm não sei quantas abortos, famílias que têm não sei quantas mães solteiras, coisa que as pessoas, no caso, têm digamos que cada família, não existe família perfeita, mas o que acontece? Cada família acaba tendo um padrão de coisas negativas em que as pessoas tentam fazer diferente, mas não conseguem fazer diferente, porque vai entrando naquele ciclo vicioso, e enquanto isso não é quebrado, quer dizer, enquanto tu não descobre quem é tu, o que do porquê, tu vai passar para os teus netos e para os teus bisnetos, e conclusão. É de conjugar, como eu digo, é de conjugar todos os verbos. Eu me ferro, tu se ferra e nós nos ferramos. Porque veio dos nossos antepassados e acaba a gente, às vezes consciente, às vezes inconsciente, passando para as gerações futuras. Que é o que aconteceu comigo, né? Eu só estava enxergando o que o outro fazia comigo, mas o que eu fazia com o outro? Eu estava somente repetindo tudo o que ela fazia, que a avó fazia, que a tataravó fazia. Eu fui entender, eu falei, gente, eu estou fazendo igual. A minha dor era tão grande que eu ficava cega e não via. E aí você passa a entender a repetição, né, que vinha da minha família. Porque, no fundo, ela só pôde dar para mim aquilo que ela recebeu. Ela não pôde dar além, né? E assim a gente continua. E normalmente, quando a gente vai, digamos que fazer uma investigação em relação à nossa linhagem familiar, o que eu até noto, às vezes, assim, quando eu faço uma certa pesquisa na vida dos meus clientes em relação aos antepassados, os pais fizeram melhor do que os avós nossos fizeram. Uhum. Então, eles não foram perfeitos, nós também não somos perfeitos, mas eles deram dentro das possibilidades e dos traumas e daquilo que foi passado para eles, eles deram o melhor deles naquele momento. E é algo muito interessante que até aconteceu um episódio com uma cliente minha há um tempo atrás, que mais uma delas, disse assim, ela chorava e ela dizia, nossa, eu descobri que toda essa força, essa coragem que eu tenho, essa garra para o trabalho, eu herdei da minha mãe. E na dor dela, diante dos traumas de família, ela nunca tinha se dado por conta que realmente a mãe dela tinha, entre aspas, ferrado muito com a vida dela, mas toda aquela energia de trabalho, aquela mulher porreta que ela herdou da mãe dela. Então, digamos que as ideias clareiam quando a gente faz a terapia, a gente descobre não só o lado negativo dos outros e os nossos, mas a gente consegue ver o lado positivo e consegue quebrar os ciclos para tentar passar o que tem de melhor à frente, né? Deixar o de ruim, largar no lixo. Exatamente. A Rosa colocou aqui. Mas o que fazer, Mary? Se tu deu colo a vida toda
e quando busca o teu, tu é dada por fraca, que não tem motivo para estar reclamando, né? Sendo que estendeu a mão a vida inteira, a vida toda. Rosa, é persistir. Como eu disse a vocês, né? Eu busquei 8, passei por 9 psicólogos. É persistir, porque sempre vai ter alguém capaz de poder te auxiliar, capaz de poder te ajudar. Existiam outras terapeutas que eu passei, além da Vera, que faz parte do nosso curso, do curso que a gente fez todo mundo junto. Só que tiveram problemas familiares muito graves que teve que parar com a sessão de terapia. E aí eu cheguei até a Vera. Então, assim, é persistir, é buscar um profissional que seja capaz de te entender, de te ouvir, de não te julgar, de te auxiliar. Entenda que terapia, que terapeutas, né, em geral, têm o seu método de que pelo menos em uma sessão já consegue te dar um pouco de respirar, um ar para que você possa continuar. Falar, ficar só falando na terapia e não tirar pelo menos 10% da sua dor para que você possa continuar, não resolve. Pula, saia desse profissional. Porque se a gente consegue, em uma sessão, trazer alívio para a pessoa, trazer um pouco de leveza na vida da pessoa, com certeza deve ter mais profissionais. Nós não somos as únicas. Mas busque, continue, persista. E entenda que é importante você acolher os seus sentimentos. Não colocar a culpa no outro, não jogar para o outro a responsabilidade. No momento que eu fiz isso e que eu fui frágil para que a Vera pudesse cuidar de mim, as coisas fluíram. Uma sessão eu consegui respirar, na segunda eu já consegui melhorar. Com 3 sessões eu já não tive mais cólicas menstruais, que eu tinha umas cólicas tremendas, até a cólica melhorou. Não tive mais dores de cabeça do jeito que eu tive. As coisas foram melhorando aos poucos, mas é preciso vocês buscarem, persistirem, porque a sintonia acontece com a pessoa certa, no momento certo, não desistir. E eu já tinha dado a dica da carta, procurem fazer cartas, colocar o que você sente, pega a facilidade que a gente tem com o WhatsApp, monta um grupo, coloca você e coloca qualquer outra pessoa no grupo, depois você tira essa outra pessoa só para ficar você naquele grupo e vai falando com você mesmo, manda um áudio para você falando, desabafando, sabe, para que você possa colocar para fora. Ao você falar, ao você desabafar, você elimina a sua dor, pelo menos um pouquinho, para que você possa continuar. Já que você não tem ninguém para que possa te auxiliar, que vai te julgar, que vai te criticar, faça de maneiras diferentes. E dessa maneira eu fui aguentando durante muito tempo até eu chegar na Vera. Foi assim que eu fui fazendo. Claro que chegou a um extremo de eu pensar que não tem mais esperança, que as pessoas, os humanos não teriam mais esperança, porque estava numa tremenda dor que juntou com o luto, juntou com a saída do meu filho, juntou com bastante coisas que aconteceram naquele meio, né? Não espere chegar nesse momento. Não espere chegar no momento de você cegar por conta da sua dor. Percebe que você está tendo um coração que está disparando? Está com a mão gelada? Não está tendo foco no que está fazendo? Está perdendo a memória fácil? Está dormindo e não está descansando? Está acordando várias vezes durante a noite? Não espere chegar esse momento que eu cheguei. Já vai atrás de um profissional. Para que esperar chegar no fundo do poço? Porque esses 8 profissionais foi dentro desse 1 ano, do ano passado para cá. Então, não deixa. Às vezes a gente pensa que a gente é forte o suficiente para segurar o rojão, né? Segurar essa dor e, mas eu vejo, depois eu faço. Não espere chegar nesse momento. Bom, eu quero agradecer a todos que estão na nossa live, que já tem 1h13. Era para ser 30 minutos, Mary Ellen. A gente combinou, gente, vai ser 15 minutos eu e 15 ela. Aí depois ela falou, não, já que é o seu testemunho, é mais importante, você fala um pouco mais. Tá, eu falei só um pouquinho, né? Então, vamos agradecer a todos que entraram, a Beatriz, a Cris, que ficou com a gente até agora, a minha irmã, a Gi, a Rosa, né, Vera? Termina você, Vera, por favor. Não, pode continuar,
E é isso, quem precisar da gente, nosso link depois estará na descrição do nosso vídeo, da nossa live. Compartilhem com as pessoas para que elas possam entender que elas não estão sozinhas, que a gente está aqui por elas. O nosso link, nossa live vai estar o número do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que vocês conseguem ligar de graça para desabafar, é 188. Lá tem chat, tem e-mail, como eu disse, tem outros métodos de vocês poderem desabafar, para quem não tem amigo. Já fiz isso, já cheguei a ligar para desabafar também, no extremo. É isso, gente. Eu quero agradecer a todos, que vocês continuem bem, que vocês fiquem firmes e fortes no propósito de vocês. E eu vou continuar falando sobre essas questões de suicídio, porque eu acho importante, não é porque nós estamos no mês de setembro que só acontece em setembro, porque comigo não aconteceu em setembro, foi no mês de abril desse ano, não foi em setembro. Então, acho importante da gente continuar falando. E só deixar aqui também uma informação que eu e a Vera havia conversado anteriormente, que a partir de hoje, nas próximas quarta-feiras, vamos pegar casos de terapia. O que seria? Nós vamos contar aqui os casos de terapia, nós como terapeutas, onde nós cuidamos e chegamos a um resultado ótimo, maravilhoso. Como a pessoa chegou numa depressão, numa ansiedade, o que aconteceu com os nossos clientes que autorizarem a gente a contar, claro que a gente não vai falar nome, mas a gente vai contar sobre casos que acontecem dentro de terapia, para que vocês possam entender como funciona o nosso subconsciente, por que as coisas... Tem uma cliente que ficou de gravar um vídeo comigo de depoimento, eu vou convidar ela para participar pessoalmente com nós, Mary. É isso, fechou. Vai que rola. Obrigada, Vera, muito prazer, como sempre, estar com você. E é isso, um beijo a todos, uma boa noite, deixa a Vera falando. Então, foi um prazer grande novamente. A Mary sabe que a história dela comigo é um tanto assustadora, mas assim, agradeço a Deus, a todo o universo, por eu ter conseguido ter sido essa ferramenta, porque poderia eu não ter sido essa ferramenta e nós não teríamos essa live hoje. Isso já, né, já mostra, né, a extensão do problema realmente, né? E sempre incentivar as pessoas, assim, não tenham vergonha de dizer os sentimentos e sejam humildes na hora de se tratar com alguém, mesmo que siga o exemplo positivo da Mary de tem muito conhecimento, mas na hora de fazer terapia, ela não age como uma terapeuta cheia de conhecimento, ela age como uma cliente que estava no fundo do poço e que queria ver a vista lá de fora, do lado de cima da boca do poço. Então, o querer, eu sempre digo acho que todos os dias a frase, se o terapeuta é apaixonado pelo que faz, e se o cliente realmente quer sair do fundo do poço, um sai em 8 sessões, outro sai em 12, outro sai em 30, cada um tem o seu tempo, porque cada um tem dores e profundidades diferentes. Mas é certo que sai, porque a pessoa querendo é a chave para o sucesso. Então, a Mary sabe que eu admiro muito essa humildade dela, essa entrega, e serve tanto para as pessoas comuns, que não são terapeuta, como para pessoas que são profissionais também da área emocional, este exemplo de humildade na hora de mergulhar nos seus problemas, se entregar de verdade, essa dedicação, essa garra, essa vontade de sair é a chave do sucesso. E aquelas pessoas que vocês deduzam que essa matéria possa ser útil, compartilhem, porque às vezes não vai ser essa live que vai, digamos que, mudar 100% a vida de alguém, mas talvez vai dar a esperança e a motivação que aquela pessoa precisa para continuar mais um dia de vida lutando. Porque exemplos reais, de vidas reais, assim como no caso da Mary, faz com que a pessoa pense, puxa, porque às vezes a gente está se sentindo tão patinho feio na nossa dor, que a gente pensa, só eu sinto isso, que coisa feia é isso que eu sinto. Então, a pessoa acaba, além de estar se sentindo péssimo, ainda se sente o único no mundo. E com essa live, talvez as pessoas possam
saber que existe uma esperança e que não são os patinhos feios e que não são os únicos a sentir e que isso tem conserto. Obrigada a todos. Beijo grande. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira.